Na aula anterior, nós falamos das teorias atômicas desde o início até chegar em Thomson. Só para dar uma lembrada, Leucipo e Demócrito entraram com a ideia de que o átomo era a menor parte da matéria. Anos mais tarde, veio Dalton e disse que o átomo era uma esfera maciça. Essa esfera, que era a menor parte da matéria, quando ela era igual a outra, ela tinha o mesmo elemento químico. Quando elas eram diferentes, os elementos químicos também eram diferentes, fazendo com que tivesse massa, tamanho e peso diferenciado para cada tipo de átomo, fazendo com que eu tenha vários tipos de materiais. Ok. Só que Dalton não sabia dizer do que essa massa era feita. Era uma esfera maciça. Tudo bem. O que tinha nessa massa? Ele não sabia responder. Então veio Thomson e disse assim, olha, ele realmente é uma esfera, ele fez os experimentos que eu já falei com os raios catódicos, e aí ele disse que era uma esfera, sim, e que essa esfera era uma massa totalmente positiva. E essa massa positiva atraía cargas negativas. Esse modelo ficou conhecido como plum pudding, pudim com passas, pudim com ameixas. De Dalton, modelo da bola de bilhar. Paramos aí. Agora nós vamos falar de Rutherford. Rutherford fez o seguinte experimento. Pode acompanhar aqui o desenho. Ele colocou, virar pra cá. Ele colocou um bloco de chumbo e dentro desse bloco de chumbo ele colocou um elemento radioativo chamado de polônio. Nesse bloco de chumbo ele fez um orifício para passar a radiação por aqui. Por quê? Porque a radiação é barrada pelo chumbo. Então, ela só poderia passar por esse orifício. Colocou aqui um papel fotográfico para que fosse mostrado qualquer coisa relativa a feixe que viesse a acontecer, a radiação. Bem aqui ele colocou uma placa de ouro, muito fina, para ver se realmente iria acontecer alguma coisa. E aí, a partir do momento que começou a sair a radiação, aconteceu o seguinte. Acompanha comigo. Parte da radiação desviou e conseguiu passar. Passou pela placa de ouro. Teve feixe que passou direto. Ó, como se não existisse essa barreira aqui. E teve parte que bateu aqui e voltou. Já veio oferecer uma mancha bem aqui, uma mancha fotográfica. Ou seja, significa que ela ricocheteou. Ou seja, ela bateu e voltou. Que conclusão eu posso ter daí? Com esse tipo de experimento. Pensa comigo, eu sou matéria, não sou? Existe um muro aqui, esse muro também é matéria. Se eu tentar ultrapassar esse muro, eu não vou conseguir. Por quê? Porque a minha massa totalmente consistente e a do muro não permitem essa passagem. Olha a conclusão. Pequenos feixes conseguiram bater e voltar. Ele chegou à conclusão que se era pequena essa quantidade, eu tinha uma parte do átomo que seria maciça, como já havia sido falado por outros cientistas, em menor quantidade, ou seja, seria bem pequena com relação ao tamanho do átomo. E essa que passou aqui, ó, algumas que passaram, tinha que ter massa desprezível, porque se a massa totalmente consistente não consegue passar, bate e volta, aquelas que conseguem ultrapassar têm massa desprezível. Então ele chegou à conclusão do seguinte: essa massa desprezível era a carga negativa. Por quê? Porque o elétron ele é considerado 1836, 1840 vezes menor que um próton hoje. Então,
você tem ideia que ele é totalmente pequeno. E é atribuído o valor 1 a um próton. Ou seja, a massa dele já é considerada pequena. Se o outro é 1836 vezes menor, a massa dele é desprezível. Se essa massa não é tão consistente, ela consegue passar. E essa quantidade que passava aqui, ó, era muito grande. Qual foi a conclusão que ele teve? O átomo é divisível. Thomson já havia falado lá em cima, só não conseguiu complementar com a ideia correta. O átomo realmente é divisível. E ele é dividido em quê? Em núcleo, que seria uma parte extremamente pequena, referente a esses feixes aqui, ó, que bateram e voltaram em pequeniníssima quantidade. E eletrosfera, que representaria um campo vazio imenso, que representaria já essa parte aqui, ó, esse feixe aqui. Então, parou. Agora o átomo totalmente divisível em núcleo e eletrosfera. O núcleo seria a parte responsável pela massa e a eletrosfera, que seria um campo vazio imenso, seria responsável pela maior parte do átomo. Olha as conclusões que a gente tira a partir desse momento. O átomo, a massa do átomo todinha está concentrada no núcleo. E o núcleo, o raio do núcleo do átomo é 10.000 vezes menor que o tamanho do átomo todo. Então você tem ideia, para que a gente possa entender direito, você vai imaginar o campo do Maracanã, e dentro do campo do Maracanã tem uma formiga. Essa formiga é o núcleo do átomo. É totalmente pequeno, mas totalmente responsável pela massa. E esse campo grande, vasto, que sobrou aqui, ó, é a eletrosfera. Essa eletrosfera abrigaria as cargas negativas. A parte do núcleo abrigaria as cargas positivas. Então, eu já estou dividindo aí, cargas positivas, cargas negativas. Presta atenção que não se falava ainda em nêutrons. Não existiam, por enquanto, para Rutherford. Ele tinha ideia que alguma coisa estava faltando, mas ainda não se falava em nêutron. E aí eu dividi. Próton, carga positiva, fica no núcleo. No imenso campo vazio, você tem a eletrosfera, que vai abrigar as cargas negativas, que são os elétrons. Tem um detalhe. Veja só. Acompanha comigo. Aqui só ele reforça, né, aquilo que eu acabei de dizer, que ele é vazio, que os elétrons são as cargas negativas, ficam na eletrosfera, as cargas positivas estão no núcleo, os prótons. Olha a conclusão aqui também. Núcleo pequeno e denso, porque poucas partículas não conseguiam atravessar a lâmina, ou seja, batiam e voltavam. Outra conclusão, poucas partículas passavam e tinham desvios. Desvio é porque ela tinha massa, ela tem mais resistência ao movimento, isso significa que ela era positiva. Prótons. Pois bem, olha o que acontece aqui. Rutherford falhou de duas formas. Uma ele mais ou menos sabia responder, mas não conseguiu comprovar. E a outra realmente ele se perdeu dentro da física. Uma delas dizia o seguinte, pensa comigo. Pela teoria da repulsão eletrônica, cargas de sinais opostos se atraem. Ele já havia afirmado que os prótons estavam no núcleo e os elétrons estavam na eletrosfera. Mas se cargas de sinais iguais se repelem, como é que eles estão separados? Como é que esses elétrons estão próximos uns dos outros e esses prótons também? O elétron é fácil de entender, gente. Lembra da formiguinha? O resto era a eletrosfera. Se eu não gosto de uma pessoa, eu vou ficar desse lado do campo e a outra pessoa fica do outro lado. Então, a eletrosfera é tão grande que não corre o risco desses elétrons se aproximarem, porque eles
uns repudiam os outros, eles sofrem repulsão. Mas o problema está no núcleo. Lembra que o núcleo é a formiguinha? Tamanho da formiguinha? Imagina que dentro dessa formiguinha está cheio de cargas positivas, prótons, mas cargas de sinais iguais se repelem. E aí? E aí, Rutherford? Ele sugeriu que existia uma cola. Uma cola que talvez segurasse essas cargas no núcleo. Mas ele não conseguiu dizer que cola era essa. Esse foi o primeiro problema. Um outro cientista que nem é muito citado na química, chamado de Chadwick, que veio com a ideia dos nêutrons. Deve existir realmente essa cola, ou seja, essa partícula que serve apenas para segurar essas cargas no núcleo. Se ela não é positiva, não é negativa, ela é neutra. Daí veio o nome nêutron. Então, a função do nêutron é segurar esses prótons no núcleo do átomo. Olha o que eu estou te falando, que a massa do átomo consiste nos prótons e nos nêutrons. E a eletrosfera você tem os elétrons. Esse foi o primeiro problema de Rutherford. O segundo foi pelo princípio da física. Einstein e outros cientistas já discutiam muitas teorias sobre a eletricidade, teoria da relatividade. E aí existia um problema que era a teoria do eletromagnetismo. A teoria diz o seguinte: qualquer partícula que esteja em movimento, ou seja, que está em aceleração, ela emite uma onda eletromagnética. Esse é o princípio da física. Se uma partícula estiver em movimento e ela tem uma aceleração por conta disso, ela vai emitir a onda eletromagnética. Mas se eu estou te dizendo que ela vai emitir, ela vai liberar. Pelo princípio da conservação da energia, que diz que a energia do universo é constante, você não pode aumentar nem diminuir. Se eu estou te dizendo que essa partícula está emitindo, está liberando, ela está perdendo energia. Se ela perde energia, vai chegar um momento que ela não vai mais ter. Se ela não tem mais energia, ela cai no núcleo. E na hora que ela cai no núcleo, ela causa um colapso na matéria. E isso não acontecia. E aí ele não sabia também responder por quê. Tudo por conta da teoria do eletromagnetismo. E realmente, ele dizia que o elétron girava, tanto é que o modelo dele é chamado de modelo do sistema solar, modelo planetário. Por quê? Olha aqui, ó, o Sol seria o núcleo do átomo, a órbita dos planetas representaria a eletrosfera e os planetas representariam os elétrons. Só que, se esse movimento acontece a uma aceleração, de acordo com a teoria do eletromagnetismo, esse elétron cairia no núcleo, porque ele está submetido, já que é um movimento circular, a uma aceleração na física que a gente chama de aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, para você ter uma ideia, é só você lembrar de quando o ônibus faz a curva, que seu corpo vira um pouquinho aqui para o lado. Se você estiver na moto a alta velocidade, percebe que o motociclista vem quase embaixo, mas não cai. Existe a ideia da força centrípeta agindo aí, força direcionada para o centro. Então, essa força puxaria esse elétron para o núcleo, fazendo com que a matéria deixasse de existir, porque ela ia entrar em colapso. Mas não acontecia isso. Por conta disso, o modelo dele foi considerado incompleto. Ele tinha um aluno que era muito amigo dele, chamado Niels Bohr. Eles discutiam muito sobre isso. Conta a história até que Bohr passou a perna em Rutherford. Mas hoje é indissociável a ideia dos dois. Tanto é que eles chamam de modelo atômico Rutherford-Bohr. Então, na verdade, ele complementou o que Rutherford havia falado. E conseguiu chegar a essas respostas porque ele entrou em contato com as teorias desses outros cientistas. E daí para frente vieram outros mais
complementando mais ainda a ideia do átomo, para chegar no átomo que a gente tem hoje. Porém, a base todinha está aqui em Rutherford, modelo atômico de Rutherford. Então vamos voltar um pouquinho. No núcleo eu tenho os prótons e os nêutrons, e eles são responsáveis pela massa da matéria. Massa do átomo, por conseguinte, massa da matéria. No imenso campo vazio eu tenho a eletrosfera, que é a casa dos elétrons, que são as cargas negativas. Pois bem, no próximo módulo nós vamos ver como é que Bohr complementa a teoria de Rutherford e daí para frente o que vai acontecer até chegarmos na chamada configuração ou distribuição eletrônica. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí as perguntas que eu respondo e até a próxima.